Os sons desesperadores das máquinas fizeram com que Rosa acordara abruptamente, mergulhando-a em uma mistura de confusão e terror. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas logo direcionou seu olhar para seu pequeno filho, que estava deitado na cama ao lado dela. Seu rosto estava extremamente pálido e seus lábios apresentavam uma cor cinzenta estranha, quase de cinza. O coração de Rosa acelerou enquanto uma onda de pânico tomava conta dela. De repente, a mulher compreendeu que aquele som estridente e ensurdecedor vinha da máquina conectada a Ernesto. A tela mostrava uma linha contínua, seu filho havia parado de respirar. Desesperada, Rosa lançou-se em direção a ele, segurando o rosto de seu filho entre suas mãos trêmulas. Ernesto, meu amor, acorde, por favor, suplicou, enquanto grossas lágrimas começavam a rolar por suas bochechas. Suas palavras eram um eco vazio no quarto estéril, um lamento que não recebia resposta. Sua voz se quebrou enquanto tentava, repetidamente, chamar por Ernesto, sem obter nenhuma reação. O silêncio de seu filho era ensurdecedor, amplificado pelo som persistente e aterrador da máquina que indicava a ausência de vida. A impotência a envolvia, cada segundo se tornava eterno e a realidade se tornava insuportável. Rosa saiu do quarto com o coração acelerado, sentindo que cada batida ressoava em seus ouvidos como um tambor. Suas pernas tremiam, mas o medo e o desespero lhe deram a força para correr pelos longos e frios corredores do hospital, seus passos ecoando no silêncio noturno. Com os olhos cheios de lágrimas, procurava freneticamente um médico, alguém que pudesse fazer algo, qualquer coisa, para salvar seu filho. Minutos depois, embora para ela parecessem horas eternas, Rosa finalmente encontrou um médico. Com a voz quebrada e a respiração entrecortada, explicou a situação. O médico, com o rosto sério e concentrado, correu junto a ela de volta ao quarto. Ao chegar, uma avalanche de pessoal médico já estava lá, rodeando a cama de Ernesto. Rosa parou em frente à pequena janela da porta, suas mãos pressionadas contra o vidro enquanto observava impotente. Os médicos e enfermeiras trabalhavam com rapidez. Ela podia ver como colocavam eletrodos no peito de seu filho, administravam medicamentos e realizavam compressões torácicas. De seu lugar, Rosa mal podia respirar, seus olhos fixos no pequeno corpo de Ernesto. Cada segundo se estendia como uma eternidade, e o som do equipamento médico e as vozes dos profissionais se misturavam em um zumbido indistinto. Ela se agarrava à pequena possibilidade de um milagre, sua mente repetindo uma oração silenciosa, enquanto o tempo parecia parar. Ela se recusava a acreditar no que estava acontecendo ali dentro, a realidade a golpeando com uma força devastadora. Ela segurou a cabeça com as mãos, sentindo como uma dor lancinante começava a se espalhar das têmporas até a nuca, uma dor fruto do grande choque e do estresse insuportável que acabará de sofrer. Sua mente se enchia de pensamentos caóticos, uma tempestade de emoções que ameaçava sobrecarregá-la. Rosa começou a se culpar, seu coração cheio de remorso e desespero. Como não percebi antes, repetia-se uma e outra vez. É minha culpa, tudo isso é minha culpa, sussurrava entre soluços, cada palavra um golpe contra seu espírito já frágil. Sentia-se presa em um pesadelo do qual não podia despertar, seu filho lutando por sua vida enquanto ela estava ali, impotente e cheia de arrependimento. Veja, muito tempo atrás, Rosa havia se deixado impressionar pelas aparências e pelo dinheiro. Naqueles dias, sua vida era impulsionada pela ambição e pelo desejo de segurança financeira, algo que ela nunca havia tido em sua casa. Assim, quando conheceu Alberto, seus olhos só se fixaram nas coisas superficiais e no futuro luxuoso que ele poderia lhe oferecer. Alberto era um homem que já havia alcançado um renome na sociedade. Possuía uma empresa de navegação que estava em seu momento mais próspero, o que o fazia destacar-se nos círculos sociais mais exclusivos.
Seu sucesso financeiro e seu estilo de vida ostentoso o tornavam uma figura desejável e admirada. Diferente de Daniel, o namorado de Rosa na época. Daniel era o oposto de Alberto, apesar de os dois serem irmãos, um jovem humilde e trabalhador, quase desconhecido fora de seu pequeno círculo. Suas aspirações eram nobres, mas modestas, e ele estudava medicina com um fervor apaixonado, mas seus recursos eram escassos. Mal tinha dinheiro para os transportes até a faculdade e, muitas vezes, tinha que sacrificar seu conforto pela educação. Daniel era um Zé Ninguém aos olhos de muitos, mas possuía uma profundidade e uma sinceridade que Rosa, cegada pelo brilho do sucesso de Alberto, não soube valorizar naquela época. A lembrança dessa decisão pesava sobre Rosa como uma sombra enquanto observava os médicos trabalhando freneticamente sobre o corpo inerte de Ernesto. Via a si mesma, jovem e ingênua, deslumbrada pelos carros luxuosos, festas exclusivas e promessas de um futuro sem preocupações econômicas. Lembrava-se de como havia deixado Daniel, quebrando seu coração e o seu próprio, em busca de um sonho dourado que agora desmoronava diante de seus olhos. A escolha de Alberto havia parecido perfeita na época. Seus pais a haviam felicitado por garantir seu futuro com um homem de sucesso. Mas, com o tempo, as rachaduras começaram a aparecer. Alberto, com seu charme superficial, revelou-se um homem ausente. As promessas de uma vida feliz e segura se transformaram em noites solitárias e um casamento vazio, cheio de silêncios desconfortáveis e desilusões. Agora, neste momento de crise, Rosa não podia deixar de se perguntar como teria sido sua vida se tivesse escolhido Daniel, um homem cujo coração era tão grande quanto seus sonhos. Aqueles dois irmãos haviam crescido separados devido ao divórcio dos pais quando eram muito pequenos. A separação havia criado uma distância não apenas física, mas também emocional entre eles, por isso não se frequentavam muito e eram muito diferentes em quase todos os aspectos. Rosa se apaixonou por Daniel por sua maneira de ser, sempre tão doce e amável com ela. Sua ternura e dedicação a haviam cativado no início, enchendo seus dias de gestos carinhosos e atenções que a faziam se sentir especial e amada. No entanto, com o tempo, a realidade econômica começou a pesar cada vez mais na mente de Rosa. As carências e dificuldades diárias se acumulavam, e ela começou a questionar se realmente havia tomado a decisão correta ao escolher Daniel. Seu amor por ele não parecia suficiente para superar as dificuldades financeiras. Daniel não tinha nenhum benefício material a oferecer-lhe, e seus sonhos de se tornar médico ainda estavam muito distantes de se concretizar. Em contraste, Alberto, o irmão de Daniel, representava tudo o que Rosa desejava para escapar de sua má sorte financeira. Ele poderia proporcionar-lhe a vida confortável e luxuosa que ela sentia que merecia. Alberto, com seu sucesso e riqueza, parecia ser a solução perfeita para todos os seus problemas. A promessa de estabilidade e opulência se tornava cada vez mais sedutora. Após avaliar bem o que lhe convinha, Rosa tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Decidiu que deveria conquistar o irmão de seu namorado. Com uma determinação fria e calculadora, dispôs-se a atrair Alberto, ciente de que ele seria o marido perfeito pelos benefícios que traria à sua vida. Rosa utilizou seu grande charme e carisma para se aproximar de Alberto, exibindo todas as suas habilidades de sedução. Em questão de alguns meses, sob o nariz de Daniel, que estava completamente imerso em seus estudos e confiava plenamente nela, Rosa conseguiu conquistar Alberto. Cada encontro, cada conversa, cada gesto, estava minuciosamente planejado para ganhar o favor de Alberto. E ela conseguiu. Alberto se rendeu ao seu charme e à sua aparente sinceridade. No dia menos esperado, Rosa, consumida pela certeza de sua decisão, convenceu Alberto a fugir com ela, longe da capital e de todos os problemas que lá residiam.
A ideia de começar uma nova vida cheia de luxos e comodidades era tentadora demais para deixá-la passar. Com a promessa de um futuro brilhante, os dois se prepararam para partir sem olhar para trás. Antes de ir embora, Rosa deixou um breve, mas devastador bilhete para Daniel. Escreveu-o com mão firme, decidida a cortar todos os laços com seu passado humilde e abraçar o futuro promissor que via ao lado de Alberto. O bilhete dizia: "Não me procure. Agora terei a vida que você nunca poderia me dar. Seu irmão é um homem de sucesso que me fará muito feliz, ao contrário de você, um Zé Ninguém que nunca me ajudará a realizar meus sonhos." As palavras eram frias e calculadas, projetadas para deixar claro que não havia volta. Quando Daniel encontrou o bilhete e o leu, seu mundo desmoronou. Seu coração se despedaçou ao ver as duras palavras da mulher que amava. Daniel, no entanto, era um homem de princípios e nobreza. Apesar da traição e da dor que sentia, decidiu não confrontar seu irmão por uma mulher que já havia feito sua escolha. Seu amor por Rosa, embora profundo, não podia justificar uma rivalidade fraternal. Com o coração partido, Daniel deixou Rosa e Alberto irem, consciente de que lutar por ela só traria mais dor e conflitos. Por outro lado, Alberto estava feliz por ter alcançado seu objetivo. Ele havia roubado a felicidade de seu irmão, a quem invejara a vida toda. Cada vez que pensava na expressão devastada que certamente cruzou o rosto de Daniel ao ler a nota de Rosa, sentia uma satisfação obscura. Para Alberto, a dor de seu irmão era uma espécie de vingança, uma forma de equilibrar as injustiças que ele acreditava ter sofrido. Alberto cresceu sentindo um profundo ressentimento por Daniel. Enquanto seu irmão desfrutava do amor e da compreensão de sua mãe, Alberto só conhecia os maus tratos de seu pai. A diferença no tratamento era dolorosamente evidente. Daniel recebia abraços, palavras de encorajamento e sorrisos, enquanto Alberto era criado com mão dura e repreensões constantes. A falta de afeto materno e a dureza paterna o marcaram profundamente, deixando cicatrizes emocionais que nunca se curaram completamente. Ele frequentemente recordava as coisas imperdoáveis que fora obrigado a fazer sob a rígida disciplina de seu pai, e essas memórias só alimentavam seu ressentimento. Então, quando Alberto cresceu e descobriu que seu irmão queria vê-lo para se reconciliar, ele não hesitou em encontrá-lo. Mas sua intenção não era se reconciliar ou curar antigas feridas. Em sua mente, havia apenas um objetivo: fazer Daniel sentir toda a infelicidade que ele mesmo havia sofrido ao ser abandonado por sua mãe. Ele não encontrou melhor maneira de fazer isso do que roubando sua amada namorada, Rosa, que havia sido uma fonte de alegria e esperança para Daniel. Dias após essa façanha, Rosa começou a se sentir muito mal. A fadiga, náuseas e um mal-estar geral que não podia ignorar a pegaram de surpresa. Isso a intrigou profundamente, pois não entendia a causa desses sintomas repentinos e persistentes. Finalmente, decidiu fazer um teste de gravidez, enfrentando o medo que vinha evitando. Quando o teste confirmou o que mais temia, que estava grávida, sentiu uma mistura de medo e desespero. A descoberta a desestabilizou ainda mais ao lembrar que aquele filho não poderia ser de Alberto, já que nunca tinham estado juntos intimamente. A realidade de sua situação a atingiu com força, e ela percebeu que não tinha escolha a não ser confessar a verdade a Alberto. Com o coração na garganta, contou a ele sua descoberta. Alberto, ao saber que ela carregava um filho de seu irmão, não demonstrou surpresa ou raiva. Em vez disso, um sorriso de uma maneira aterradora se desenhou em seu rosto, uma expressão que arrepiou Rosa até a espinha. Alberto não permitiu que Rosa informasse Daniel sobre a gravidez. Sua determinação era firme e não admitia discussões. Em vez disso, ele assumiu a situação a seu favor. Assinou os documentos necessários e deu seu sobrenome ao filho que estava por nascer, assegurando assim que ele seria legalmente reconhecido como pai.
Rosa, embora inicialmente perturbada por essa decisão, logo se sentiu feliz. Em sua mente, isso significava que finalmente havia alcançado tudo o que um dia sonhou, uma família e muito dinheiro. Convencida de que dali em diante sua vida seria perfeita, Rosa começou a imaginar um futuro cheio de luxo e estabilidade. A casa grande, as festas elegantes, a segurança financeira, tudo parecia ao seu alcance. Ela pensava que o nascimento do bebê consolidaria sua posição e felicidade, e que juntos, ela e Alberto, construiriam uma vida ideal. No entanto, no fundo de sua mente, havia uma pequena sombra de dúvida e arrependimento que ela preferia não enfrentar. Com o tempo, Rosa percebeu o quão errada estava. A vida com Alberto, que inicialmente parecia cheia de promessas e luxo, tornou-se uma armadilha dourada. A felicidade que ela imaginava desaparecia a cada dia. Alberto, longe de ser o homem encantador que ela esperava, mostrou-se frio e distante, mais interessado nos negócios do que nela. No entanto, Rosa não se afastou dele. Ela se agarrou ao único aspecto constante em sua vida, o dinheiro. As grandes somas nas contas de Alberto permitiam-lhe ter todos os luxos que quisesse, e isso, por um tempo, foi suficiente para mantê-la nesse relacionamento insatisfatório. Rosa, cegada por sua vida luxuosa, não percebeu os efeitos negativos que isso estava causando em seu filho. Ernesto cresceu em um ambiente com pouco carinho e afeto. Alberto, que nunca tinha realmente desejado o filho e só o aceitara por conveniência, esforçava-se para tornar a vida dele difícil. Rosa, distraída por seus próprios desejos e luxos, não percebia o sofrimento do filho, acreditando que a riqueza material compensava a falta de amor. À medida que Ernesto crescia, ele se tornava cada vez mais parecido com seu verdadeiro pai, Daniel. Cada traço e gesto do menino lembravam Alberto de seu irmão, a quem tanto invejara e desprezara. Essa semelhança física intensificava o ressentimento de Alberto. Ele não suportava ver em Ernesto o reflexo de Daniel, o homem que tinha sido objeto de seu ódio por tanto tempo. Sempre que olhava para Ernesto, via seu irmão, e isso o enchia de um desdém cada vez maior. Esse crescente ressentimento levou Alberto a descontar sua raiva no inocente menino. Ele começou a tratá-lo com uma dureza injustificada, punindo-o por coisas mínimas e mostrando uma indiferença cruel. Ernesto, sem entender por que o homem que considerava seu pai o tratava assim, ficava confuso e dolorido. Ele procurava em vão pelo amor e aceitação que Alberto nunca lhe daria. A situação começou a sair de controle, mas ninguém fazia nada para impedir. Alberto tornava-se cada vez mais violento, e Rosa, presa em sua cegueira materialista, ignorava os sinais evidentes do que estava acontecendo em sua casa. Até que um dia, a tragédia bateu forte. Alberto, num acesso de fúria, exagerou e Rosa encontrou seu pequeno filho no meio da sala, inconsciente e cheio de hematomas. Aterrorizada, ela soube imediatamente o que havia acontecido, mas decidiu manter silêncio. Com mãos trêmulas e lágrimas nos olhos, levou seu filho a uma clínica, onde mentiu, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. O pequeno Ernesto foi internado em estado grave. Os médicos, ao verem seu estado, procederam para estabilizá-lo e interná-lo para realizar estudos mais detalhados. Rosa, angustiada, mas determinada a manter seu segredo, observava impotente seu filho deitado na cama do hospital, coberto de tubos e curativos. Aquele lugar, com sua frieza e cheiro de desinfetante, tornou-se um cenário de culpa para ela. Naquela noite, a situação piorou de forma alarmante. Ernesto estava mais grave do que os médicos e sua mãe haviam pensado. Suas feridas internas, resultado dos constantes maus-tratos, eram muito sérias. Seu pequeno corpo não suportou o dano e ele sofreu uma parada cardíaca. Desesperada, Rosa correu pelos corredores do hospital, gritando em busca de um médico que pudesse salvar seu filho.
A angústia a envolvia, enquanto cada segundo se transformava em uma eternidade de agonia e remorso. Um time de médicos chegou rapidamente e começaram as manobras de ressuscitação. Rosa, com o coração nas mãos, observava da porta, implorando a qualquer força superior que seu filho sobrevivesse. Os minutos passavam com uma lentidão torturante, e o som dos monitores enchia o ar com um ritmo frenético. A mãe não soube quanto tempo havia passado esperando quando os médicos finalmente saíram, mas para ela tinha sido uma eternidade. A sala de espera do hospital, com sua iluminação fria e seu silêncio opressivo, tinha se tornado uma prisão de ansiedade e remorso. Os médicos, com rostos sérios e vozes compassivas, informaram-lhe que tinham conseguido estabilizar seu filho, mas que Ernesto precisava ser transferido para outro centro médico com os equipamentos necessários para diversas operações. Rosa, sentindo um nó no estômago, sabia que não podia perder tempo. Naquele dia, ela pegou todas as economias que tinha, um pequeno montante que havia guardado para emergências, e dirigiu-se desesperadamente até a capital. A viagem, que em outras circunstâncias teria sido rotineira, tornou-se uma jornada cheia de angústia. Cada quilômetro percorrido a aproximava da realidade inevitável da gravidade da situação de seu filho. Chegando ao hospital na capital, os médicos revisaram as várias placas e estudos que haviam sido feitos em Ernesto. Rosa, com o coração acelerado e o medo refletido em seus olhos, esperou enquanto os especialistas analisavam cada detalhe. Finalmente, um dos médicos, com uma expressão de profunda compaixão, explicou-lhe que a situação era extremamente grave. As múltiplas contusões e problemas internos que Ernesto apresentava não haviam sido tratados a tempo, e as lesões eram muito severas. "Sinto muito", disse o médico, com uma voz suave mas firme. "Fizemos tudo o que pudemos, mas seu filho tem danos irreversíveis. Logo seu corpo começará a falhar lentamente." As palavras do médico caíram como um balde de água fria sobre Rosa. Ela sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Todo o dinheiro e luxo que ela priorizara desapareciam diante da insignificância da vida de seu filho. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto enquanto ela tentava assimilar o que lhe estavam dizendo. A dor e a culpa se entrelaçavam em seu coração, alimentando uma a outra. Naquela noite, Rosa ficou ao lado da cama de Ernesto, segurando sua pequena mão. Ela observava o monitor que registrava seus sinais vitais, cada bip ressoando como um eco de seu sofrimento. Ela percebeu que, além dos erros e das decisões equivocadas, agora precisava ser forte por ele. Apesar do prognóstico devastador dado pelos médicos, ela se recusou a abandoná-lo. Passou horas falando com ele suavemente, lembrando-o de momentos felizes, implorando para que lutasse mais um pouco. No fundo do coração, Rosa sabia que precisava enfrentar Alberto e falar com as autoridades. Mas por agora, tudo o que importava era estar com seu filho, oferecendo todo o amor e apoio que não tinha sabido dar antes. Decidiu que, não importa quanto tempo Ernesto ainda tivesse, cada segundo seria preenchido com amor e cuidado, tentando compensar os anos de sofrimento com dedicação incondicional. A mulher se recusava a aceitar que seu filho poderia se ir daquela maneira por sua falta de atenção para com ele. A culpa corroía, e sua mente se agarrava a qualquer esperança, por mínima que fosse. Em sua desesperação, ela fez algo que nunca imaginara fazer, entrou em contato com Daniel, o verdadeiro pai de Ernesto. Daniel tinha sido seu primeiro amor, um homem cuja carreira e ambição os haviam separado. Agora, ele era um renomado cirurgião, muito respeitado nacionalmente, e talvez fosse o único capaz de salvar seu filho. Com mãos trêmulas e lágrimas nos olhos, Rosa buscou seu número e discou, sem saber se ele estaria disposto a ajudá-la depois de tantos anos de silêncio. A ligação foi tensa e cheia de emoção. Ao ouvir a voz de Daniel, Rosa sentiu uma mistura de alívio e medo.
Ela explicou a situação entre soluços, implorando para que ele viesse ver Ernesto. Daniel, embora surpreso com o contato repentino, sentiu um profundo senso de responsabilidade e compaixão ao ouvir os choros desesperados de sua ex-namorada. Não se preocupe, Rosa. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, disse Daniel com determinação. Daniel ficou surpreso ao ver sua ex-namorada chegar à sua clínica com um garotinho nos braços, a qual ele montara com muito esforço e dedicação. Rosa, com o rosto marcado pela desesperação e as lágrimas, pediu entre soluços que ele deixasse todo o ressentimento para trás e que por favor salvasse a vida de seu filho, que precisava urgentemente ser operado. O homem, que tinha um grande coração, compadeceu-se dela. Ao olhar para Ernesto, ele sentiu uma estranha conexão, um vínculo profundo que lhe dizia que não podia deixar aquele menino partir deste mundo sem tentar salvá-lo. Naquela noite, Daniel se preparou para a intervenção com uma mistura de determinação e nervosismo. Sabia que a operação seria complicada, mas estava decidido a fazer tudo o que fosse possível pelo menino. Ao entrar no centro cirúrgico, sua equipe de confiança o cercava, todos prontos para o desafio. Quando Daniel se aproximou da maca onde Ernesto estava deitado, ele notou que o menino olhava com olhos cheios de medo e tristeza. Antes que a anestesia fizesse efeito, as lágrimas começaram a molhar as bochechas de Ernesto. Daniel segurou a mãozinha de Ernesto com suavidade, com uma voz cheia de calor e segurança, disse: "Não se preocupe, pequeno. Estou aqui. Não vou deixar nada dar errado. Prometo que você vai ficar bem. Em breve estará em casa com seus pais e continuará com sua vida, pequenino", disse Daniel com um sorriso. Mas sua surpresa foi grande quando Ernesto começou a chorar ainda mais e, entre sussurros, disse algo que o deixou paralisado. "Eu não quero voltar para casa. Foi meu pai quem fez isso tudo. Por favor, não me deixe voltar para lá." Daniel sentiu uma urgência imediata em protegê-lo. As palavras de Ernesto ressoaram em sua mente, despertando uma fúria e determinação que ele nunca havia sentido antes. Ele embalou o menino em seus braços e, com uma voz firme mas reconfortante, prometeu: "Não vou permitir que ele te machuque de novo, eu prometo." Ernesto, sentindo uma segurança que nunca havia conhecido, acalmou-se e adormeceu, confiando na promessa de Daniel. Com o menino finalmente em repouso, a operação delicada começou e durou 3 horas. Daniel e sua equipe trabalharam com precisão e dedicação, e no final, a cirurgia foi bem-sucedida. Enquanto Ernesto descansava tranquilamente em uma cama de hospital, seu pequeno corpo se recuperando do trauma e da operação, Daniel não conseguia ficar parado. A promessa que fez a Ernesto ardia em sua mente, e ele sabia que precisava agir imediatamente. Determinado a enfrentar a fonte do sofrimento de seu filho, ele dirigiu-se à casa de seu irmão. A cada passo que dava, a raiva e a tristeza se entrelaçavam em seu coração. Ele lembrava de Alberto como o irmão mais velho em quem um dia confiara, mas agora, esse mesmo irmão havia se tornado o algoz de seu próprio sobrinho. Ao chegar à casa, Daniel bateu na porta com força, sua mente focada em uma única coisa: proteger Ernesto e enfrentar Alberto pelo que havia feito. Alberto abriu a porta, surpreso ao ver Daniel parado ali. A tensão era palpável no ar. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" perguntou Alberto, tentando ocultar sua surpresa e nervosismo. "Estou aqui porque sei o que você fez com Ernesto", respondeu Daniel, com uma voz fria e controlada. Seus olhos, cheios de determinação, não deixavam dúvidas sobre seu propósito. "Não vou permitir que o machuque novamente." Alberto tentou justificar suas ações, mas suas palavras desapareceram diante do olhar implacável de Daniel. O confronto se tornou intenso, cada palavra carregada de anos de ressentimento e verdades ocultas.
Você tirou tudo o que eu tinha de valor, gritou Alberto, sua voz cheia de amargura. Foi por isso que eu fiz isso. Seu ódio e inveja não justificam o dano que você causou a uma criança inocente, replicou Daniel firmemente. Ernesto merece uma vida cheia de amor e segurança, e eu vou garantir que ele tenha isso, mesmo que isso signifique mantê-lo longe de você para sempre. O confronto terminou com Daniel advertindo Alberto de que tomaria medidas legais se ele tentasse se aproximar novamente de Ernesto. Ele sabia que essa era a única maneira de garantir a segurança da criança. Eu não entendo como você foi capaz de fazer algo assim com seu próprio filho, você está louco? Exclamou Daniel, sua voz carregada de incredulidade e raiva. Diante de suas palavras, Alberto riu sinistramente. O riso ecoou no quarto como um eco de pura maldade. Finalmente, com um olhar frio e calculista, Alberto confessou. Ernesto não é meu filho. Quando Rosa fugiu comigo, ela já estava grávida. Então, meu plano saiu muito melhor do que eu esperava, irmãozinho. Finalmente, tive a oportunidade de fazer você ver tudo o que eu tive que passar nas mãos de nosso pai. E qual maneira melhor de fazer isso do que com seu próprio filho? Daniel ficou chocado com o que acabará de ouvir. Ernesto era seu filho, e seu irmão havia perpetrado toda aquela crueldade de propósito para se vingar dele. A revelação fez com que ele sentisse uma mistura de horror, tristeza e uma raiva incontrolável. A mente de Daniel processava rapidamente a verdade abominável enquanto seus olhos fixavam Alberto com uma intensidade que ele nunca sentira antes. Sem perder tempo, Daniel pegou seu telefone e ligou para as autoridades. Enquanto falava, sua mão tremia ligeiramente, mas sua voz permanecia firme e decidida. Ele explicou a situação claramente, assegurando-se de que entendessem a gravidade dos crimes cometidos por seu irmão. Enquanto esperava a chegada da polícia, Daniel não tirava os olhos de Alberto, determinado a mantê-lo lá para que ele não escapasse. Você não vai a lugar nenhum, Alberto, disse Daniel, com uma voz fria e autoritária. Você vai pagar por cada uma de suas ações. Alberto, ao ver a determinação nos olhos de Daniel, soube que não havia escapatória. Ele tentou se justificar, mas suas palavras só revelaram o quanto seu ressentimento e loucura eram profundos. A polícia chegou rapidamente, e Daniel explicou tudo, entregando Alberto aos oficiais na esperança de que a justiça fizesse seu trabalho. Enquanto levavam Alberto, Daniel sentiu um misto de alívio e tristeza. Seu próprio irmão havia sido o autor de tanto sofrimento, e agora teria que enfrentar as consequências de seus atos. Mas havia algo mais importante em sua mente, Ernesto. Ele voltou ao hospital, onde Rosa o esperava ansiosamente. Seus olhos refletiam um medo profundo, mas também uma centelha de esperança. Quando viu Daniel entrar, ela se levantou rapidamente, buscando respostas em sua expressão. O que aconteceu? Perguntou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Alberto foi preso, respondeu Daniel, segurando as mãos de Rosa. Ele não poderá mais fazer mal ao Ernesto. Nunca mais. As lágrimas de alívio começaram a correr pelo rosto de Rosa. Embora o caminho para a recuperação fosse longo, eles sabiam que haviam dado um passo crucial para garantir o bem-estar de Ernesto. Nos dias seguintes, Daniel e Rosa se concentraram na recuperação de seu filho. A cada dia que passava, Ernesto mostrava sinais de melhoria, embora ainda houvesse um longo caminho a percorrer. Daniel se dedicou não apenas a cuidar de sua saúde física, mas também a oferecer o apoio emocional de que ele tanto precisava. Os três começaram a reconstruir suas vidas, afastando-se do passado sombrio e concentrando-se em um futuro cheio de possibilidades. Ernesto, embora ainda jovem, começou a entender que estava cercado por pessoas que o amavam incondicionalmente.
Daniel e Rosa trabalharam juntos para criar um ambiente seguro e cheio de amor, dando a Ernesto a oportunidade de se curar e crescer em um lar cheio de esperança. A promessa de Daniel se cumpriu, não apenas em proteger seu filho de qualquer dano, mas também em construir um novo começo para sua família, onde o amor e a segurança reinavam acima de tudo. Queridos amigos, infelizmente, existem pessoas capazes de fazer coisas terríveis apenas para nos ver cair. Alberto não encontrou melhor maneira de satisfazer sua retorcida vingança do que atacando o único filho de seu irmão, um ato profundamente triste, lamentável e devastador que mostra como o ódio e o ressentimento podem corromper a alma de uma pessoa. Este trágico acontecimento nos lembra da importância de estar alerta e nos proteger daqueles que, impulsionados por seus próprios demônios internos, buscam destruir o que mais amamos. O sofrimento enfrentado por Daniel, Rosa e o pequeno Ernesto nos ensina uma lição crucial sobre a necessidade de nos mantermos unidos e vigilantes diante da maldade disfarçada de proximidade. Vamos nos proteger dessas pessoas, aquelas que, mascaradas como familiares ou amigos, abrigam intenções obscuras. Vamos aprender a identificar os sinais e agir com coragem para proteger nossos entes queridos. Espero que esta reflexão alcance muitas pessoas. Não vamos permitir que o ódio e a vingança controlem nossas vidas. Em vez disso, vamos cultivar compaixão, perdão e coragem para enfrentar a adversidade. Se você gostou desta história, não se esqueça de nos dar um like ou um comentário, o que nos motiva a continuar compartilhando vídeos com vocês. E também compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam refletir sobre essa história. Envio a todos um abraço caloroso e espero que esta história os inspire a serem mais conscientes, mais gentis e mais protetores com aqueles que dependem de nós. Nos vemos na próxima história, onde exploraremos mais sobre as complexidades da vida e as lições que ela nos ensina.